No começo dessa história conhecemos um estudante do ensino médio chamado Wang Ling, que possui poderes mágicos extraordinários, porém ele tentava manter isso escondido para parecer uma pessoa comum entre seus colegas. Ainda na infância, o poder dele era tão grande que ele enfrentou e derrotou sozinho um sapo gigante monstruoso. No entanto, esse feito impressionante permanecia praticamente desconhecido, e o crédito por aquela vitória havia sido erroneamente atribuído a outra pessoa. No primeiro dia do novo ano letivo, Wang entrou no campus e observou a estátua de Ju Yi, que era conhecido como o homem que havia salvado sua cidade. Enquanto ele seguia para dentro da escola, dois veteranos notaram seu baixo valor de força, um número que representava a habilidade espiritual de alguém, e decidiram intimidá-lo pedindo dinheiro. A tentativa de intimidação foi interrompida por um feixe dourado de fogo que veio do céu. Uma garota desceu voando e declarou que era injusto intimidar um calouro com força baixa. Aquela garota era Sun Rong, filha do lendário grupo Cortina de Água da Flor Frutada. Todos no entorno admiraram enquanto os veteranos, intimidados pela fama dela, recuaram rapidamente dizendo que não era certo lutar com garotas. Sun Rong se aproximou de Wang e garantiu que o protegeria de qualquer ameaça, e os dois apertaram as mãos. E para surpresa de todos, Wang entregou a ela os $10 que os veteranos tinham exigido, inclusive a própria Sun Rong. Mais tarde, Ju apareceu em forma de holograma e convocou os alunos para um teste de força espiritual que determinaria a turma de cada um. Os que tivessem desempenho excelente seriam colocados na turma de elite, enquanto os demais ficariam na turma comum. Quando o teste começou, o primeiro aluno, Suan, se viu em uma sala escura com água no chão até que um sapo gigante apareceu e a água começou a brilhar. Os demais assistiam a cena por uma grande tela do lado de fora. Sun Rong reconheceu o sapo como o mesmo que havia atacado a cidade muitos anos antes e que havia sido derrotado pelo mestre Ju. O locutor explicou que o verdadeiro sapo gigante estava selado sob o campus, e que aquele visto na tela era apenas uma manifestação de sua força espiritual. Os alunos foram instruídos a invocar sua própria força espiritual e atacar a cabeça do sapo, mas muitos falharam ao tentar tocar sequer a barreira ao redor dele. Então um garoto chamado Shen Chao entrou na cena e acertou a barreira com a mão, que brilhava em chamas, sendo selecionado para a turma de elite, assim como Gui Wao, que apresentou um valor de força impressionante. Em seguida, Sun Rong participou do teste e atingiu o sapo com um valor de força de 2019, sendo celebrada pela multidão como uma deusa. Quando chegou a vez de Wang, o sapo imediatamente voltou sua atenção para ele e reconheceu o poder que vinha daquele garoto, recordando o encontro que os dois tiveram anos antes. O sapo refletiu que se atacasse Wang, sua alma e espírito estariam em risco. Wang, para manter sua aparência comum, fingiu ter dificuldades e aplicou o mínimo de força possível, embora demonstrasse um grande esforço físico. No momento em que estava prestes a atacar, a tela exibiu a imagem do sapo de cabeça para baixo e logo em seguida mostrou o valor de força de Wang como sendo mais de 90.000. A plateia ficou em choque, e Sun Rong percebeu que desta vez não havia nenhuma membrana protetora ao redor do sapo. Wang se perguntou por que o sapo havia reagido daquela forma se ele sequer o havia tocado, e logo percebeu que o sapo já estava completamente sem vida. Com isso, ele garantiu sua vaga na turma de elite. A sala se acalmou quando a professora Pan iniciou a primeira aula de invocação. Ela explicou que o espaço ao redor estava repleto de entidades espirituais, e que era necessário utilizar a força espiritual para abrir um caminho nesse espaço e assim invocar uma criatura espiritual. Ela também explicou que o tamanho e a força da criatura invocada dependiam do nível de força de quem a convocava. Os alunos começaram a fazer suas tentativas. Chen Chao invocou um pedaço de madeira, o que provocou risadas nos outros alunos. Enquanto isso, Sun Rong conseguiu invocar um cão esquelético com um laço rosa amarrado no rabo, chamando-o de cachorro de rua de maneira divertida. Ao observar sua criação, ela se perguntou quanta força espiritual seria realmente necessária para invocar uma verdadeira fera espiritual. Quando chegou a vez de Wang realizar a invocação, uma explosão ocorreu na sala e ele inesperadamente invocou o mesmo sapo gigante do teste, causando pânico entre os alunos. A professora Pan agiu rapidamente e fundiu o cachorro de rua de Sun Rong com um sapo gigante, criando um cachorro verde de aparência estranha. Os alunos ficaram maravilhados com a nova criatura e lhe deram o nome carinhoso de Frog 2. No dia seguinte, enquanto Wang se dirigia para a escola, uma enxurrada de memórias da infância tomou conta dele, lembrando-o dos motivos que sempre o levaram a manter um perfil discreto. Ele refletiu sobre os eventos extraordinários que pareciam acontecer ao seu redor desde o nascimento. Ele se recordou do momento em que, ainda recém-nascido, saiu sozinho do ventre da mãe, deixando os pais surpresos com aquele poder instintivo. Mas suas habilidades extraordinárias não pararam por aí. Quando cresceu um pouco mais, descobriu que até mesmo um toque seu podia ser destrutivo, como quando
quebrou sem querer uma valiosa espada de edição limitada que os pais haviam comprado com carinho. Ele sabia que sua mãe tinha comprado uma réplica mais barata para evitar que o pai gastasse metade do dinheiro suado com uma original. Mesmo assim, os acontecimentos estranhos continuaram a acontecer. Em um aniversário inesquecível, ele acidentalmente incendiou toda a casa ao tentar apagar as velas do bolo. Apesar de todos esses incidentes, quando seus pais o viram derrotar o sapo gigante de nível 5 aos 6 anos de idade, eles decidiram que Wang precisava levar uma vida comum e feliz. Deram a ele um amuleto protetor para usar na nuca e uma pílula dourada que deveria tomar todos os dias para suprimir seu poder. Mesmo com essas medidas, ele continuava forte e seu pai prometeu que criaria um novo amuleto mais eficaz para esconder sua força. Até que isso acontecesse, Wang decidiu frequentar a escola e manter o perfil mais discreto possível, misturando-se aos demais alunos ao seu redor. Ao chegar na escola, Wang se viu em meio a uma acirrada eleição para o cargo de líder de turma. Shen e Sunrong estavam disputando o posto com intensidade. Na tentativa de atrair votos, Sunrong passou a oferecer brindes da loja para os calouros que apoiassem sua candidatura, o que fez Shen e Gu Hao acusarem-na de trapaça. Para ela, no entanto, era apenas uma oportunidade de mostrar suas habilidades e seu carisma. Nenhum aluno aceitou os brindes, com exceção de Wang, que, movido por sua vontade incontrolável de comer os famosos noodles de Sunrong, fechou um acordo com ela. Ele prometeu dar 5 votos em troca de 5 pacotes dos noodles crocantes. Quando os outros viram Wang aceitar os presentes, todos começaram a pegar brindes em troca de voto. Ela então utilizou com habilidade suas técnicas de sedução, fazendo sinais mágicos flutuarem acima da cabeça dos que haviam recebido seus presentes. No meio daquela confusão, Wang se despediu dela e lhe ofereceu uma pílula dourada, um presente de contenção espiritual que havia recebido da mãe. Ele acreditava que um único voto não era o suficiente para retribuir a generosidade dos 5 pacotes de noodles. O que ele não sabia era que esse gesto acabaria causando um grande mal-entendido. Na aula seguinte, a professora começou a ensinar sobre a arte da sedução e o uso de encantamentos e selos manuais para projetar força espiritual sobre outras pessoas. Ela explicou que a origem daquele tipo de feitiço remontava a 1000 anos, quando uma figura misteriosa conhecida como Pequeno Sábio reuniu mais de 3.000 discípulos fiéis. A professora então passou a explicar os pré-requisitos para lançar o feitiço de sedução, destacando a importância de oferecer um presente enquanto recitava o encantamento, com a frase que negava até mesmo a menor parte de si em benefício do mundo. Esse ato criava um campo espiritual que relaxava temporariamente a mente do receptor, permitindo que a força espiritual deixasse uma marca e exercesse controle. As suspeitas de Wang surgiram quando ele lembrou que Sunrong havia distribuído itens de graça, e ele começou a se perguntar se ela havia usado aquele feitiço em todos. No entanto, uma realização repentina o atingiu, pois ele havia dado a pílula dourada como presente de retorno, o que significava que não deveria ter sido afetado pelo feitiço. Com um gesto rápido e discreto, ele sinalizou para que ela consumisse a pílula, mas infelizmente ela interpretou o olhar fixo dele como sinal de interesse romântico. Acreditando ter descoberto uma nova fonte de poder na pílula dourada, Sunrong a consumiu, sem saber que na verdade se tratava de um item que drenava força espiritual. Essa reviravolta inesperada libertou todos do alcance do feitiço de sedução, e Chen venceu a eleição assumindo o cargo de presidente da turma. No dia seguinte, a caminho da aula de refino de pílulas, Wang encontrou Sunrong chegando à escola em um carro luxuoso, acompanhada por seguranças. Ela caminhava sobre um tapete vermelho com um ar de importância, e Wang percebeu um símbolo mágico flutuando sobre a cabeça dela, reconhecendo que havia usado o feitiço de sedução nela sem querer. Ele se aproximou com cautela, estendeu a mão para tocar suavemente os cabelos dela e apagou o símbolo, aliviando-a do efeito confuso do encantamento. No entanto, suas ações inesperadas deixaram Gu e Chen sem entender o que havia acontecido, questionando como Wang podia ser tão rude com Sunrong. Dentro da sala, a instrutora Pan começou a explicar o processo detalhado de criação da pílula de vitalidade utilizando o caldeirão Yangshen e o forno. Os alunos começaram a observar discretamente os equipamentos uns dos outros. Shen trouxe orgulhosamente um caldeirão de cobre que pertencia ao bisavô dele e começou a imaginar que Sunrong o admiraria por possuir um objeto tão valioso. A professora então orientou a turma nas etapas iniciais da preparação da firmeza, ressaltando que a paciência seria essencial, já que a formação da pílula exigiria um longo período de 7 horas, recomendando que todos retornassem mais tarde para verificar o progresso. Os alunos começaram os trabalhos com entusiasmo, ansiosos para se destacar entre os colegas.
Gu pensou que o forno da família de Chen era mais adequado para produção em larga escala, mas reconhecia que ele tinha dificuldades em manter o calor necessário para pequenas quantidades. Sunrong, exibindo seus privilégios, apresentou uma máquina refinadora trazida da fábrica da sua família. Wang, como sempre, escolheu um método pouco convencional e utilizou um simples micro-ondas, trazendo um toque moderno à fabricação das pílulas. Já Gu utilizou um forno de estilo antigo equipado com controle e visor de temperatura, demonstrando confiança em suas habilidades. A tranquilidade da sala foi interrompida quando o caldeirão de Chen explodiu repentinamente, causando confusão e pânico. Chen fugiu desesperado, temendo a reação do pai, e seus gritos angustiados ecoaram pelos corredores. Mais tarde, Frog 2 entrou na sala e devorou o forno de Gu para absorver a energia espiritual e se fortalecer. No entanto, Wang, prevendo a ação de Frog 2, retornou a tempo. Seguiu-se uma perseguição, pois Frog 2, sentindo o perigo, saltou pela janela tentando escapar. Wang rapidamente o alcançou, recuperou o forno à força e foi ao banheiro para lavá-lo. Quando Gu viu Wang saindo do banheiro com o forno, ele entendeu tudo errado. Movido pela confusão e desconfiança, Gu apontou uma arma para Wang. Wang tentou explicar a verdade com sinceridade, mas acabou preso em uma rede de mal-entendidos. Apesar da explicação de Wang, Yu não confiou nele e puxou o gatilho, mas acidentalmente disparou um veneno pentatônico que acertou Chen na boca, justamente quando Chen corria em direção a Wang. Chen desabou imediatamente. Wang tentou salvá-lo desesperadamente enquanto Gil, sem compreender totalmente a gravidade da situação, pediu ajuda a Wang para preparar um antídoto que pudesse salvar Chen e manter o incidente em segredo. Em troca, Gil prometeu perdoar Wang por ter pego seu forno. Juntos carregaram Chen de volta para a sala de aula e com um livro de nível 3 começaram a preparar o antídoto, cientes de que o processo exigiria pelo menos 4 horas de espera. Enquanto aguardavam, Frog 2 tentou mais uma vez morder o forno. Gil reagiu rapidamente e usou um flash que fez Frog 2 emitir energia espiritual, transformando-o em um aquecedor improvisado. Ele verificou o forno e percebeu que a energia espiritual do sapo havia, sem querer, pré-aquecido o equipamento. Vendo isso como um golpe de sorte, decidiram aproveitar a energia espiritual de Frog 2 para acelerar o processo. Quando estavam prestes a terminar, ouviram o som dos outros alunos retornando, indicando que seriam descobertos em breve. Wang agiu com rapidez, tentando encobrir a cena enquanto Gil tentava atrasar a entrada da turma. Apesar dos esforços de Gil, a professora Pan e os demais estudantes entraram na sala. Para a surpresa de Gil, tudo parecia normal. Ele percebeu que Wang havia conseguido esconder tudo rapidamente. A professora foi verificar o forno de Gil e retirou uma pílula dourada, atribuindo a ele uma pontuação impressionante de 85. Quando ela foi verificar a pílula de Wang no micro-ondas, encontrou o aparelho quebrado e carbonizado, parecendo ter explodido. Pan o repreendeu por ter feito um trabalho tão ruim, levando Gil a suspeitar que Wang havia dado sua própria pílula a ele e pegado a de Chen para si. Interiormente, Gil fez uma promessa solene de se tornar o melhor amigo de Wang, sem saber que sua própria pílula havia permanecido segura dentro do forno durante todas as dificuldades, enquanto o micro-ondas de Wang realmente falhara na criação da pílula. Depois da aula, eles retiraram Chen de dentro do caldeirão e descobriram que, na pressa de escondê-lo, Wang o havia colocado ali dentro. Mais tarde, Chen acordou no chão e perguntou pelo caldeirão. Gu respondeu que eles conseguiram consertá-lo. Chen então abraçou Wang, pediu desculpas por ter desconfiado dele e chorou copiosamente. Em uma sala de aula, Sunrong se aproximou de Wang, convidando-o para sair, deixando-o sem palavra. Naquele instante, ele percebeu 2 assassinos usando máscaras de coelho posicionados em um telhado próximo, apontando um rifle de precisão para Sunrong. Agindo rapidamente, ele usou seus poderes para desviar a bala e salvar a vida dela. Sem saber do perigo, Sunrong continuou insistindo para que Wang saísse com ela. Ao ver Sunrong escolhendo Wang, Chen ficou chateado e começou a chorar, sendo consolado por Gu. Logo depois, o administrador entrou na sala e chamou por Wang, que respondeu e o acompanhou. Sunrong acreditou erroneamente que Wang havia aceitado o convite dela, e rumores sobre um romance entre os dois começaram a circular na página oficial da facção 60. O instrutor apresentou Wang ao mestre honorário conjunto da escola, o imortal Li, mestre Jui, e os deixou a sós para conversar. Jui imediatamente reconheceu Wang como o garoto que derrotou o sapo gigante e o tratou com respeito, chamando-o de mestre e pedindo para se tornar seu discípulo. No entanto, Wang usou sua técnica de apagar memórias em Ju, um método que fazia com que a pessoa esquecesse eventos específicos e, em casos graves, entrasse em estado vegetativo. Para garantir a segurança de Ju, Wang reduziu o poder da técnica pela metade antes de deixar a sala. Em seguida, foi para um lugar tranquilo comer seus noodles crocantes, mas logo foi acompanhado por Frog 2
2 que o informou sobre os assassinos. No dia seguinte, Wang teve pesadelos com Sun Rong durante o sono e acordou abruptamente em seu quarto, percebendo ela e seus seguranças esperando do lado de fora pela janela aberta. Assustado, ele fechou a cortina rapidamente e desceu para tomar café da manhã. Para seu horror, os pais estavam empolgados com a ideia de ele estar namorando Sun Rong e o incentivaram a se apressar para não deixá-la esperando. Os dois chegaram até a discutir sobre a vida amorosa do filho enquanto ele tentava enrolar conferindo as redes sociais. Seus pais mostraram orgulhosamente as pílulas nutricionais de alto nível que haviam recebido de presente dela, dizendo que melhoravam a beleza. O pai de Wang ficou animado com o relacionamento do filho e passou a lhe dar conselhos. Sem escapatória, Wang foi praticamente expulso de casa pelos pais para ir ao encontro. Relutante, ele entrou no carro de Sun Rong e desejou em silêncio que os assassinos aparecessem logo, como Frog 2 havia mencionado. Ela o informou que estavam indo para o parque de diversões chamado Paraíso Celestial, um projeto imobiliário da família dela que combinava comércio e lazer, e contou que o avô dela havia construído o lugar especialmente para ela. Tentando provocar Wang, Sun Rong falou de forma brincalhona que nunca havia estado naquele lugar antes porque planejava levar ali o amor da sua vida pela primeira vez, e logo depois caiu na risada dizendo que era apenas uma brincadeira. Dentro do parque de diversões, eles visitaram a Caverna do Universo, onde um guia explicou que a parede de pedra dentro da caverna era conhecida como a Parede da Profecia. Dizia-se que se colocassem as mãos na boca da fada esculpida, a parede profetizaria o futuro do relacionamento do casal com o Echo. Sun Rong, acreditando na lenda, insistiu para que Wang participasse. No entanto, no momento em que se aproximaram da escultura, Wang percebeu a presença dos dois assassinos que os vinham seguindo até o Paraíso Celestial. Os assassinos sacaram suas armas rapidamente e dispararam, mas Wang conseguiu pegar a bala com a boca. Sun Rong, sem entender a situação, pensou que ele estava sorrindo para ela e ficou corada. Para protegê-la e evitar qualquer ferimento, Wang usou seus poderes para neutralizar os assassinos. Em seguida, usou metade do poder de sua técnica de esquecimento para apagar aquele acontecimento das memórias de Sun Rong e do guia. Wang e Sun Rong continuaram o passeio aproveitando brinquedos e jogos enquanto ele se certificava de manter tudo seguro, impedindo novas tentativas dos assassinos e usando sua técnica de esquecimento sempre que necessário. Mais tarde, ao pôr do sol, ela pediu para andarem juntos na roda gigante e assistirem aos fogos de artifício. Wang aceitou, pensando que talvez encontrasse um momento de paz naquele passeio, mas logo percebeu que estava enganado. Os dois subiram na cabine da roda gigante e se sentaram um de frente para o outro. No entanto, os assassinos também haviam embarcado e durante o passeio confrontaram os dois e apontaram suas armas. Sun Rong suspeitou que os agressores pertenciam à facção das sombras e se colocou entre eles e Wang, decidida a protegê-lo. Ao ver isso, Wang ficou furioso. Seus olhos brilharam com uma intensa luz vermelha. Ele usou o poder dos olhos para inutilizar as armas e os celulares dos assassinos, imobilizando-os e os expulsou da cabine com um único chute. Wang então pediu a Sun Rong que mantivesse tudo aquilo em segredo e fez um pedido de promessa. Pela primeira vez em sua vida, usou seu truque de promessa com 100% de eficácia, selando para sempre na mente dela todas as memórias do dia como um segredo. No dia seguinte, na escola, o clima era de expectativa enquanto Gil e Chen cercavam Wang, querendo saber detalhes do encontro com Sun Rong. Ela chegou em seu carro luxuoso, acompanhada por seguranças atentos, e se juntou à conversa. Os guardas formaram um círculo de proteção ao redor deles quando o administrador da escola informou que havia uma ameaça em andamento, relacionada aos assassinos que tentaram atacá-la no Paraíso Celestial. Zhou chegou e começou a falar sobre as medidas de segurança especiais adotadas naquele dia, afirmando que ele havia impedido os assassinos no dia anterior. Shen comemorou a bravura de Zhou, embora na verdade tivesse sido Wang quem os impediu, usando a técnica de esquecimento de 50% em Zhou na noite anterior. Isso garantiu que Zhou se lembrasse de si mesmo como o herói que impediu os atacantes, permitindo que Wang mantivesse seu perfil discreto. Zhou informou a todos que uma ordem de execução da facção das sombras havia sido emitida contra Sun Rong, o que significava que qualquer pessoa avisada por esse tipo de ordem não sobreviveria até o dia seguinte. Ele explicou que as medidas de segurança tinham sido intensificadas, com soldados posicionados nos portões e diversos níveis de proteção dentro do prédio, incluindo guarda-costas no estágio da Pílula Dourada ou acima, espalhados pela escola. Zhou instruiu todos a se reunirem em seu escritório, que estava equipado com um poderoso campo de força protetor. Além disso, ele mencionou que o Esquadrão das 7 Estrelas estaria patrulhando a área em suas espadas mágicas voadoras para prevenir ataques à distância, tanto de franco-atiradores quanto aéreos. Todos se reuniram no escritório e Zhou garantiu que estariam seguros ali. Shen ficou animado ao ver o Esquadrão das 7 Estrelas sobrevoando o campus, e o administrador comentou que aquele era o maior nível de proteção
comunicação já implementado desde a fundação da escola. De repente, Zhou e o administrador notaram Zhu Feng, o terceiro membro da equipe do martelo, um combatente da facção das sombras no estágio avançado da pílula dourada com fita vermelha, atacando os guardas com seu martelo de frango. Zhu Feng então destruiu a câmera com seu martelo, fazendo com que a tela falhasse e resultando na perda da conexão visual entre Zhou e o administrador. Os alunos não prestaram atenção, pois estavam ocupados conversando no grupo da turma de elite sobre os eventos que ocorreram durante o encontro entre Sun Rong e Wang no dia anterior. Zhou falou ao telefone e pediu a redução no número de cruzadores armados nos portões, aumentando ao mesmo tempo os guardas no saguão central da escola. Outro assassino apareceu, Zhou Ying, o segundo membro da equipe do martelo, também no estágio avançado da pílula dourada com fita vermelha, conhecido por sua experiência com venenos. Ele incapacitou os guardas de elite com um gás tóxico. No entanto, o administrador enfrentou Zhu Ying e começou a lutar com ele. Os alunos, incluindo Zhou, assistiram à luta por uma tela dentro do escritório. Enquanto isso, Wang sentiu vontade de comer noodles crocantes e fez um pedido pelo celular, aguardando pacientemente a entrega. A batalha entre Zhu Ying e o administrador continuou, com o administrador conseguindo evitar todas as armadilhas. No momento em que Zhu Ying tentou escapar e correr até o escritório, Wang o surpreendeu simplesmente abrindo a porta e o nocauteando. Em seguida, pediu desculpas e foi buscar sua entrega. Zhou tranquilizou Sun Rong dizendo que Wang estava bem e que os assassinos tinham como alvo apenas ela. No caminho, Wang encontrou Su Jian, o líder da equipe do martelo, também no estágio avançado da pílula dourada com fita vermelha, conhecido por seu poder de invisibilidade e por empunhar um martelo gigante de força devastadora. Su Jian, invisível, se preparava para reunir energia suficiente no martelo e quebrar o campo de força espiritual protetor. No entanto, ele ficou surpreso quando Wang passou por ele e reconheceu sua presença. Quando a entrega chegou, o esquadrão das 7 estrelas inspecionou o pacote para verificar se havia algum item perigoso antes de entregá-lo a Wang. Su Jian assumiu que Wang estava apenas comentando sobre a entrega e acreditou que não havia sido visto. Wang percebeu o mal-entendido e pediu desculpas a Su Jian por ter nocauteado seu companheiro. Su Jian ficou surpreso ao descobrir que Wang podia vê-lo e ficou furioso. Ele atacou Wang com o martelo totalmente carregado, mas o impacto foi como um ovo batendo contra uma pedra, deixando Wang completamente ileso. Enquanto isso, Wang continuou comendo seus noodles crocantes com tranquilidade. Su Jian ficou aterrorizado e se perguntou como Wang possuía tanta energia espiritual apesar de estar apenas no estágio inicial. Wang então arrastou Tan Zhujian para fora, que estava desacordado no chão. Zhu apareceu para parabenizá-lo e o chamou de mestre. Wang mais uma vez utilizou sua técnica de esquecimento de 50% em Zhu, fazendo acreditar que havia sido ele quem derrotara Su Jian. Em seguida, Wang entregou Su Jian para Zhu e fingiu estar ferido pelo ataque dos assassinos. Os criminosos foram presos pela polícia e todos se reuniram ao redor de Zhu para elogiá-lo pela bravura. Eles notaram que tanto Wang quanto Zhu pareciam estar com os braços feridos. Wang fingiu estar doente após os ataques dos assassinos na escola e tirou licença médica, permanecendo em casa por 10 dias. Sua mãe gritou com ele, insistindo para que parasse de fingir e avisasse a escola no dia seguinte que já estava recuperado, dizendo que ele deveria retornar às aulas no dia seguinte, enquanto permanecia deitado em sua cabine de cura particular, construída por especialistas médicos contratados por Sun Rong para oferecer uma experiência de recuperação imersiva. Wang refletiu sobre aquele dia e lembrou da preocupação de Sun Rong, que não sabia o que realmente havia acontecido. Como um herói de perfil discreto, Wang acreditava ser necessário dar o crédito a Zhu como responsável por eliminar os assassinos. Durante o tratamento na cabine, medicamentos valiosos eram aplicados automaticamente a cada hora, prometendo conectar seus meridianos e aumentar sua vitalidade. Sua mãe levou o café da manhã e pediu que ele saísse da cabine para comer. Nesse momento, o Sr. Wang gritou do andar de baixo dizendo que os amigos de Wang tinham vindo visitá-lo. Em pânico, Wang correu de volta para a cabine fingindo ainda estar doente enquanto sua mãe recebia os visitantes. Ao ver os amigos trazendo flores e presentes, a mãe de Wang os agradeceu gentilmente e foi até a cozinha preparar lanches. Gu brincou com Wang por ele ainda estar fingindo e apresentou seu novo animal de estimação, um pássaro chamado Bird 2, que pousou sobre a cabine de cura e repetiu insistentemente a palavra camelo. Todos riram, menos Wang, que amaldiçoou silenciosamente o pássaro e se perguntou por que seu amigo teria um bicho tão feio. Shen fez uma piada dizendo que havia certa semelhança entre Wang e o pássaro, o que fez Wang fazer uma careta.
De repente, Sunrong se lembrou de que haviam deixado Frog 2 na porta, mas o sapo já havia entrado com a mãe de Wang quando ela voltou com os lanches. Frog 2 foi direto até Wang e lambeu seu rosto. A mãe de Wang agradeceu aos amigos por cuidarem do filho na escola, e Sunrong viu ali uma oportunidade de se aproximar da futura sogra. Ela entregou à mãe de Wang elixires especiais da família, prometendo ajudar na recuperação, junto com pílulas nutricionais que já havia dado anteriormente. Também apresentou uma injeção com tônico de sangue de galinha destinada à cura total. A mãe de Wang saiu do cômodo levando os presentes e avisando ao filho que tratasse bem os amigos, especialmente Sunrong. Sunrong afastou Frog 2 e se sentou ao lado de Wang. Ela perguntou se ele estava se sentindo melhor e demonstrou sua preocupação. Em seguida, retirou a injeção de tônico de sangue de galinha e explicou que, combinada com poder espiritual, ela poderia realizar milagres na recuperação. A infusão de poder espiritual envolvia a transferência de energia de um cultivador para outro para ajudar na cura. Ao ouvir isso, Wang ficou assustado. Nesse momento, Shen informou que o administrador havia entregue pulseiras para testar o poder espiritual de todos os alunos e que ele tinha recebido a de Wang para entregar durante a visita. Sunrong ficou indignada com isso, argumentando que o teste exigia muita energia e que ele não precisava fazê-lo se ainda não estivesse bem. Wang, cada vez mais desconfortável com a ideia de ser injetado e de combinar poder espiritual, correu até Shen, pegou a pulseira e anunciou que já estava recuperado e pronto para fazer o teste. Eles começaram a avaliação anual de poder espiritual, começando por Shen, que demonstrou como concentrar toda a energia em uma esfera para que a pulseira pudesse medir o valor. Depois, a esfera deveria explodir, revelando o diâmetro da força espiritual. Esse teste era diferente do teste de entrada, pois permitia que o poder espiritual assumisse qualquer forma. O valor de força de Shen girou em torno de 600, e Gay comentou que isso não era muito diferente do valor obtido no teste de entrada. Ele explicou que isso representava a força espiritual externa, obtida ao concentrar a energia e visualizá-la fora do corpo, algo que exigia treinamento constante e marcava o início de um verdadeiro cultivador. Go então fez o teste e seu valor ficou em apenas 176, o que o deixou envergonhado. Ele tentou pular pela janela de Wang, mas Shen o impediu a tempo, puxando-o de volta e pedindo que se acalmasse. Sunrong sugeriu que talvez devesse pular o teste para evitar causar danos, mas Go e Shen lembraram que, apesar de sua origem nobre, ela havia alcançado apenas 2019 no teste de entrada, então sua esfera não deveria ser tão grande. Relutante, ela concordou em tentar. Para surpresa de todos, a sala quase explodiu com a força de sua esfera, que marcou mais de 4.000, ficando atrás apenas de Tang Jing da escola da facção 59. Go e Shen ficaram atônitos com o tamanho da esfera. Chegou a vez de Wang. Ao colocar a pulseira, ele considerou vazar parte de sua energia espiritual para obter um resultado baixo. Sunrong novamente mostrou a injeção e perguntou se ele se sentia melhor. Ele respondeu rapidamente que estava ótimo e que não se importava em fazer o teste. Inicialmente, ele criou uma esfera pequena, achando que seria suficiente, mas todos na sala tiveram dificuldade em se manter de pé, pois até aquela pequena quantidade de energia era capaz de lançá-los pelos ares. Ele então redirecionou sua energia para o espaço sideral, formando uma esfera espiritual do tamanho de um planeta. Todos se perguntaram onde a esfera original havia ido, e o resultado registrado foi nulo, ultrapassando o estudante da facção 59. Isso deixou todos confusos e chocados, se perguntando se nulo significava zero. Sunrong explicou que isso aconteceu porque Wang ainda estava doente e não havia se recuperado completamente. Wang sugeriu que talvez fosse um erro de exibição, e Shen e Gu riram antes de irem embora. Mais tarde, Wang ligou para Gui pedindo ajuda para hackear o sistema e alterar a nota para 175. Gui aceitou e começou o processo enquanto Wang comia seus noodles crocantes. Gui explicou que precisava da senha para invadir o sistema da liga escolar e que usaria sua formação de captura de senhas. Surpreendentemente, a senha era composta apenas por 8 asteriscos. Gui encontrou o nome de Tang Jing em segundo lugar e o substituiu por Bird 2, achando engraçado. No entanto, ao alterar o código do sistema, um alarme foi disparado e ele saiu rapidamente sem conseguir mudar a nota de Wang, o que o deixou frustrado. No dia seguinte, Wang almoçava com seu amigo enquanto conversavam casualmente. Ao fundo, a televisão mostrava o treino dos alunos da facção 59, chamando a atenção deles. O canal noticioso anunciou a competição nacional de espadas do estágio sênior e exibiu o campo de treinamento da facção 59. O repórter destacou que as habilidades dos alunos estavam no nível profissional e mencionou a formação de espada da Ursa Maior executada por Tang Jing. O repórter entrevistou Tang e perguntou sobre os preparativos para vencer o rival, a facção 60.
60. Ele respondeu com confiança que seus colegas estavam em treinamento intensivo há um mês. Quando perguntado se tinha uma mensagem para a facção 60, Tang reconheceu o imenso poder de Sun Rong e expressou seu desejo de ver as habilidades dela na competição. No entanto, ao ser questionado sobre Wang, que havia tirado nota nulo, sua frustração ficou visível. Ele desejou a Wang sucesso em sua prática imortal de forma sarcástica antes de encerrar abruptamente a entrevista. Mais tarde naquela noite, Wang e seus amigos estavam em casa relaxando após um longo dia. De repente, Wang e seus amigos receberam um convite inesperado para um grupo de mensagens criado pelo administrador, o que pegou todos de surpresa. O administrador revelou que os 5 haviam sido selecionados como participantes da competição nacional de espadas da fase sênior. Para espanto geral, até mesmo Frog 2, o companheiro canino leal do grupo, havia sido incluído. Descobriu-se que Frog 2 havia realizado o teste de força espiritual e alcançado uma pontuação impressionante de 5.000, superando até mesmo Tang, garantindo o direito de participar da competição. O grupo ficou perplexo ao saber que existia um precedente para animais participarem do torneio. A empolgação tomou conta deles ao pensarem na competição que se aproximava. Shen compartilhou a novidade com seu pai, que demonstrou grande orgulho e presenteou o filho com uma espada espiritual especial chamada Lai Shao. Gu, animado, contou sobre sua própria espada, que possuía há quase 8 anos e havia sido forjada com os dentes da poderosa fera espiritual de nível 3 conhecida como Tigre Diabo Noturno. Sun Rong entrou na conversa por chamada de vídeo e mostrou sua espada espiritual chamada Oceano. O administrador ficou imediatamente surpreso com a coloração azul da lâmina e informou que ela havia conseguido produzir o espírito de uma espada. A instrutora Pan, ao observar o brilho da espada, elogiou Sun Rong, reconhecendo que, apesar de todos os recursos da família, ela havia se dedicado e construído uma conexão verdadeira com sua arma. Em seguida, Sun Rong surpreendeu ainda mais ao revelar que sua família havia forjado mais 3 espadas iguais ao Oceano, para o caso de uma delas quebrar, deixando todos em choque. O administrador explicou então o processo de criação de um espírito de espada, enfatizando a importância da paciência. Inicialmente, o corpo de um espírito de espada era caótico, mas com esforço e dedicação ele se estabilizava. A forma inicial do espírito podia se manifestar como um pequeno animal ou mesmo como um ser humano, evoluindo com o tempo e desenvolvendo inteligência. Alguns espíritos, quando ligados a cultivadores excepcionais, chegavam a ser capazes de pensar por conta própria. O administrador garantiu que eles aprenderiam mais sobre isso em aulas de níveis mais avançados e os encorajou a fortalecer o vínculo com suas espadas espirituais. Conforme a conversa continuava, Frog 2 se tornou o centro das atenções e todos começaram a provocá-lo, se perguntando como um cachorro poderia possuir uma espada espiritual. Para surpresa geral, Frog 2 enviou um vídeo em que aparecia retirando de dentro do próprio corpo uma espada espiritual chamada Espada dos Céus, com a ajuda da própria língua. Todos ficaram sem palavras diante daquela demonstração de força inesperada por parte do companheiro canino. Com os olhares voltados para Wang, a curiosidade dos amigos aumentou e todos queriam saber se ele também possuía uma espada espiritual. Wang só queria comer seus noodles crocantes em paz, mas acabou sendo pressionado a responder. Após a insistência dos amigos, ele confirmou que sim, possuía uma espada espiritual, encerrando a conversa. Ninguém percebeu que ele não tinha a intenção de participar da competição. Wang sabia que se mostrasse seu verdadeiro poder causaria muitos problemas. No entanto, como seus amigos e instrutores estavam levando a competição a sério, ele não teve escolha a não ser admitir que tinha uma espada espiritual. Wang então desceu para perguntar aos pais sobre a espada, mas escutou a mãe discutindo com o pai sobre um creme anti-envelhecimento com desconto. Ele viu que a televisão estava ligada, transmitindo uma reportagem sobre uma explosão em uma fábrica química de força espiritual. Especialistas alertavam para que ninguém se aproximasse de figuras espirituais usando itens com alta densidade de força espiritual. Em seguida, uma notícia urgente mostrou a tropa blindada do Conselho de Cultivo cercando o quartel-general da facção das Sombras, sendo essa a primeira vez que o esconderijo da facção havia sido descoberto. Uma integrante mascarada com rosto de coelho desafiou qualquer um que quisesse entrar a passar por ela primeiro, mas logo foi capturada pela tropa. Em seguida, o esquadrão mágico chegou e prendeu rapidamente o restante dos membros da facção das Sombras. O Mestre Ju apareceu em seu carro e foi imediatamente cercado pela imprensa. Ele afirmou à mídia que já havia frustrado os planos dos assassinos 2 vezes no passado e que dessa vez não seria diferente. Também mencionou que estava ansioso para conhecer o líder da facção. Wang então desviou os olhos da televisão e perguntou aos pais onde estava sua espada espiritual. Ele foi até o sótão procurar e finalmente encontrou a caixa onde ela estava guardada, que começou a brilhar com sua presença. De dentro da caixa surgiu um menino de cabelos brancos que exclamou que já se haviam passado 10 anos. Assustado, Wang fechou rapidamente a caixa e sentiu uma dor aguda vinda de seu amuleto.
No dia seguinte, Wang se reuniu com seus amigos do lado de fora dos portões da escola. Shen e Gi fizeram piada com a espada de madeira dele, dizendo que era pequena demais e só servia para crianças. Sun Rong, por outro lado, achou a espada fofa e apenas Frog 2 percebeu o imenso poder escondido nela. O administrador, o mestre Zhu e a instrutora Pan chegaram e informaram ao grupo que a competição aconteceria na facção 59 durante 5 dias, sendo necessário que todos permanecessem lá. Ao ver que Wang não havia levado nenhuma bagagem, o administrador perguntou se ele sabia que iriam dormir na facção 59. Wang de fato sabia, mas decidiu não levar nada porque planejava fingir dor de barriga para voltar para casa depois da chegada. Shen se ofereceu para dividir suas roupas com ele, mas todos ficaram enojados com essa ideia. Todos embarcaram no ônibus, exceto Zhu, que disse ter um assunto urgente a resolver. Zhu desejou boa sorte a Wang antes de ele fechar a janela com irritação. Dentro do ônibus, o espírito da espada de Wang tentou emergir, mas ele o reprimiu e o lembrou do acordo feito no dia anterior. Ele havia dado noodles crocantes ao espírito em troca de silêncio. O ônibus chegou ao portão da facção 59, onde foram recepcionados pelos 3 outros estudantes de Tanjing e pelo instrutor Steve. Pan e Shi se encararam, revelando que já haviam sido grandes amigas e colegas de quarto, mas agora eram rivais. As duas trocavam insultos constantemente. Shi se aproximou de Sun Rong e sugeriu que ela estava ajudando a melhorar a situação financeira da facção 60. Pan respondeu que Sun Rong havia se matriculado na escola dela, não na de Shi. Pan então se dirigiu a um garoto perto de Tang e o acusou de fraudar exames, intimidar colegas e maltratar animais, o que resultara em uma punição administrativa. Shi se sentiu como se tivesse sido atingida por um trator. Enquanto isso, Wang se sentia ansioso e tentava encontrar uma oportunidade para simular uma dor de estômago. Para se vingar de Pan, Shi se aproximou de Wang e usou nele seu grande truque de teste. Um feixe de força espiritual passou por ele e Wang pensou em usar aquilo a seu favor para escapar da competição. Ela zombou de Pan por ter trazido um aluno com valor de força espiritual igual a 5 para um torneio tão prestigiado, perguntando se Pan estava pronta para aceitar a derrota. Wang aproveitou o momento e fingiu desmaiar no chão, segurando o peito. Todos da facção 60 se reuniram ao redor para verificar se ele estava bem. Inesperadamente, o espírito de sua espada apareceu e disse que o amuleto dele estava se quebrando. Wang perguntou por que não havia sido avisado antes, e o espírito respondeu que tentou informá-lo no ônibus, mas Wang continuava empurrando-o de volta para dentro. O amuleto se despedaçou, liberando uma quantidade inimaginável de força espiritual para o céu. Todos ficaram aterrorizados e suspeitaram que Shi tivesse feito algo contra ele. Ela negou envolvimento e o acusou de estar fingindo. Isso deixou Sun Rong furiosa, e ela gritou para Shi olhar para Wang e perguntou como ela poderia dizer que era fingimento vendo naquele estado. Steve explicou que Shi apenas havia realizado um teste espiritual simples para verificar o valor da força dele e perguntou aos outros alunos da facção 59 se haviam feito algo, e todos negaram. Sun Rong segurou Wang com preocupação enquanto ele continuava fingindo estar em estado crítico. A equipe médica o colocou cuidadosamente em uma maca e Sun Rong correu ao lado dele. Quando Tang tentou abordar Sun Rong e falou sobre a época em que eles frequentaram juntos o curso intensivo de cultivo, ela não estava com paciência para ouvir suas palavras e pediu que ele a deixasse em paz. No entanto, Tang não percebeu os sentimentos dela e começou a se gabar de sua posição atual como presidente da União Estudantil da facção 59. Sun Rong repetiu que queria que ele a deixasse em paz, mas como isso não funcionou, ela tentou acertá-lo com um soco, sendo interrompida por uma garota baixa de cabelos brancos. Tang apresentou a garota como Ishibai, secretária da União Estudantil. Kim, preocupado com o bem-estar de Sun Rong, tentou ajudá-la, mas foi impedido por outros alunos da facção 59. Enquanto isso, o corpo de Wang Ling foi envolvido por uma violenta onda de energia espiritual e a instrutora Shi tentou controlar o surto amarrando-o com faixas como uma múmia. Ao presenciar isso, Tang fez um comentário insinuando que sua aluna havia exagerado, o que levantou suspeitas em Sun Rong de que ele talvez estivesse por trás da condição de Wang. Enfurecida, ela sacou sua espada oceano, pronta para confrontá-lo, mas foi interrompida pelo administrador. Na enfermaria, Wang usou sua técnica de desaparecimento instantâneo para escapar dos médicos e saiu em busca de uma forma de deixar a facção 59 conseguir com seu pai um novo amuleto para conter seu poder, pois se utilizasse mais energia espiritual poderia desencadear uma catástrofe. Ele ligou para o pai e explicou a situação e o pai, mesmo ocupado entre um telefonema e um rolo de papel higiênico, prometeu abandonar o que estava fazendo e partiu voando em sua espada mágica em direção à facção 59. Enquanto isso, todos os outros, exceto Wang, reuniram-se no ginásio para ouvir as instruções da senhora Shi sobre a competição do dia seguinte. Ela explicou que
as equipes competiriam em batalhas de 5 contra 5, usando 5 altares no campo representando os elementos metal, madeira, água, fogo e terra. Inserir a espada em um altar acumulava pontuação, e a primeira equipe a atingir 100% seria a vencedora. Tang zombou da facção 60 dizendo que eles tinham apenas 4 membros pois Wang estava doente, e sugeriu que deveriam desistir. Wu respondeu dizendo que a facção 59 também contava com apenas 4 membros. Tang então riu de forma ameaçadora, afirmando que o 5º membro dele sempre esteve ali. Subitamente, uma enorme onda quase atingiu a facção 60 e um sujeito estranho chamado Bifeng foi apresentado como o 5º integrante da equipe da facção 59. No entanto, ele logo começou a flertar com Sun Rong e ofereceu uma flor, dizendo que se ela aceitasse ele mudaria de lado. Vendo a cena, Chen correu para defender Sun Rong, mas Bifeng mostrou-se extremamente poderoso e lançou Chen para longe com sua energia espiritual com facilidade. Wu percebeu que ele estava no estágio da pílula dourada, e quando Chen tentou atacá-lo novamente, falhou mais uma vez. Bifeng o espancou com brutalidade, mas Chen se recusou a desistir. Ele lembrou-se das palavras de seu pai sobre não ignorar injustiças e partiu para um último soco com toda a sua força. Bifeng segurou seu braço e o destruiu usando energia espiritual negativa. Nesse momento, Wang entrou no ginásio achando que havia encontrado a saída e acabou segurando Chen, que voava em sua direção. Assim que o tocou, o braço de Chen se regenerou completamente, deixando todos em choque. Wang recebeu uma ligação do pai que dizia para ele pegar o novo amuleto, mas desligou, sabendo que não conseguiria sair dali. Vendo Wang, Bifeng começou a se perguntar como ele havia curado o braço de Chen. A verdade era que ao entrar, Wang usou sua técnica suprema de reparo, danificando ainda mais seu amuleto para salvar o amigo. Percebendo que Wang podia ser mais poderoso do que parecia, Bifeng o atacou com um soco no rosto. Para surpresa geral, Wang recebeu o golpe com calma e caiu no chão. Bifeng ficou incrédulo ao notar que ele parecia não ter força espiritual alguma. Wang se levantou sem qualquer emoção e foi embora como se nada tivesse acontecido. Uma garota se aproximou preocupada e perguntou se ele estava bem. Wang apenas estendeu a flor que havia pego de Bifeng e pediu que ela aceitasse. Bifeng ficou ainda mais confuso, sem entender como ele havia pego a flor sem que percebesse. Todos foram então instruídos a seguir para suas respectivas salas de preparação. Wang se desculpou e disse que precisava comprar noodles crocantes de batata doce de edição limitada. Enquanto caminhava, encontrou Bifeng sendo espancado pela líder da facção das sombras. A mulher o amarrou junto com Bifeng usando uma corda imortal que os impedia de escapar até que ela decidisse soltá-los, e os entregou a um velho, seu motorista. Ela chutou Wang com um salto sem saber que se o amuleto se quebrasse, a energia negativa selada poderia explodir, levando à destruição do mundo. O espírito da espada de Wang tentou despertá-lo desesperadamente para impedir que liberasse energia, mas nenhum grito o acordava. Apenas quando o espírito mencionou que os noodles crocantes Shigai estavam pela metade do preço, Wang acordou para alívio do espírito. A mulher da facção das sombras então assumiu a forma de Bifeng e foi até os outros que estavam discutindo intensamente sobre a competição. Ela abriu a porta de repente e anunciou que Wang havia sido sequestrado por uma mulher. Ju Yi, que estava entre eles, prevendo que algo assim poderia acontecer, confirmou que a mulher era Zhang Luing, a líder da facção das sombras. Tang pediu para Ishibai usar seus cálculos e ela revelou que havia uma fonte de força espiritual no antigo campo. Diante do perigo iminente, os guardas de Sun Rong se prepararam para levá-la embora, mas ela afirmou que sua família nunca fugia de uma batalha e partiu com seus seguranças para resgatar Wang. Os outros membros da facção 60 também a acompanharam. A senhora Shi enviou seus alunos, mas os instruiu a não se envolverem na luta, pois o objetivo principal era observar as habilidades de combate dos oponentes. Enquanto isso, Wang dormia em paz, aliviado por não precisar mais arranjar uma desculpa para escapar da competição. No entanto, seu descanso foi interrompido quando o motorista anunciou que era hora de agir, e Bifeng começou a gritar por socorro. Irritado, o motorista pisou no chão com força, fazendo todo o prédio tremer. Como resultado, Bifeng caiu em um buraco criado pelo impacto. O espírito da espada de Wang informou que o velho era um bebê espiritual com força muito elevada que não queria demonstrar seu verdadeiro poder. Sun Rong e o grupo chegaram ao local e viram Wang amarrado a um poste. Ishibai alertou Tang para ter cuidado, pois havia algo diferente com Bifeng. O motorista lançou um ataque com sementes de goji, e a batalha começou. Todos se esforçaram ao máximo para evitar os ataques devastadores. Ele invocou seu ataque especial da Casa do Disco Amarelo, chamando uma cavalaria dourada para lutar por ele. Sun Rong ordenou que seus guardas mantivessem a cabeça baixada e foi enfrentar a cavalaria sozinha. Ela convocou todas as espadas oceânicas que possuía e, surpreendentemente,
finalmente conseguiu resistir ao motorista por algum tempo. No entanto, o poder do motorista era esmagador e Sun Rong começou a perder a luta, sendo rapidamente arremessada ao chão. Quando tudo parecia estar perdido, Wang Ling interveio usando sua habilidade de manipulação do tempo para voltar ao momento em que o motorista havia pisado com força no chão. Com essa vantagem, Wang derrotou o motorista e utilizou sua técnica de esquecimento em Zhu Yi, fazendo parecer que Zhu havia sido o responsável por salvá-lo. O motorista foi então amarrado com a corda imortal e todos ficaram surpresos ao ver Zhu presente. Como sempre, Zhu recebeu os créditos enquanto Wang ficou satisfeito em manter seu perfil discreto. Jigok informou à imprensa que todos os reféns haviam sido resgatados e que o velho era suspeito de estar possuído por vestígios da alma de um antigo demônio que se acreditava estar morto. A tropa das 7 estrelas investigou o prédio e um dos membros perguntou a Wang se o buraco no chão era resultado da batalha, ao que ele respondeu que já estava lá antes. Assim que o investigador se afastou, o espírito da espada de Wang emergiu do buraco e perguntou o que deveria fazer com o verdadeiro Bifeng, que estava inconsciente lá dentro. Wang instruiu o espírito a vigiar Bifeng e impedir sua fuga, acreditando que se Bifeng não participasse da competição, o torneio seria cancelado. No entanto, ele não sabia que a Senhora das Sombras, disfarçada como Bifeng, participaria no lugar dele. No dia seguinte, para seu desespero, Wang foi forçado a participar da competição que tanto queria evitar, sem entender como Bifeng estava ali. Os estudantes receberam instruções para não voar acima de 5 metros, e o campo de batalha estava coberto por um campo restaurador especial para que o cultivo não fosse prejudicado mesmo que os participantes se ferissem. Eles também foram instruídos a deixarem seus celulares e receberam dispositivos Bluetooth ou aparelhos especiais para se comunicarem com os colegas de equipe. Todos estavam empolgados, menos Wang, que refletia sobre seu destino e pensava que precisava participar por obrigação com os amigos que tentaram ajudá-lo mesmo sem necessidade. A competição começou e a imprensa tirava diversas fotos. Philbai utilizou suas habilidades a pedido de Tang para coletar dados espirituais dos rivais. Nesse momento, o pai de Wang apareceu correndo para entregar o amuleto, mas já era tarde, pois Wang havia entrado na competição. Ao vê-lo, Zhu se empolgou e acidentalmente o chamou de pai do mestre, mas logo se corrigiu antes que alguém percebesse. Ele explicou a Zhu o que havia acontecido com o amuleto quebrado, deixando-o surpreso. A facção 59 invadiu o sistema e, exceto Bifeng, todos entraram na competição no mesmo local, enquanto os membros da facção 60 estavam espalhados. Xiaobai usou seus poderes para localizar os membros da facção 60, mas não conseguiu encontrar Wang por causa do valor espiritual extremamente baixo. Shen estava no altar oeste de metal, Sun Rong no altar norte da água, Frab II no altar sul do fogo, e Bifeng também se encontrava no altar do fogo. Considerando as localizações, Tang previu que Wang devia estar no altar leste da madeira. Assim que isso foi dito, um membro da facção 59 de cabelos laranja correu em direção à localização de Wang. Zhu, que havia caído no mesmo local que a facção 59, decidiu escutar suas conversas escondido atrás de uma pedra. No entanto, ele foi descoberto quando Tang atacou, mas de maneira esperta, Go havia deixado um boneco no lugar de Zhu. Tang foi enganado e golpeou o boneco enquanto Go aproveitou para seguir o indivíduo de cabelos laranja que ia em direção a Wang. Ele se preocupava por ter apenas 2 bonecos restantes para despiste, e a competição mal havia começado com adversários muito fortes. A facção 59 então se dispersou para combater a facção 60 e capturar o altar da terra. Ao ouvir o anúncio sobre isso, Chen ficou preocupado e correu para capturar o altar de metal. Contudo, ele foi atingido inesperadamente por folhas cortantes vindas da árvore localizada acima do altar, que causaram cortes por todo o corpo. Apesar disso, Chen insistiu e seguiu em frente. Ao chegar ao altar, ele ficou em dúvida sobre como capturá-lo. Foi quando uma garota apareceu e disse para ele encostar a espada no altar e esperar por 10 segundos. Chen, por não querer lutar contra mulheres, ofereceu 3 golpes livres em troca da ajuda, mas ficou confuso quando ela disse que já havia terminado em poucos segundos. Subitamente, Chen perdeu o controle sobre seu corpo, e ela usou uma técnica chamada teia de dimensões, manipulando seus sinais neurais para fazê-lo se golpear sozinho. No altar do fogo, Frog 2 e Bifeng estavam em um intenso confronto. Enquanto trocavam socos, Frog 2 absorvia a energia negativa de Bifeng para se fortalecer. Contudo, mesmo com essa absorção, Frog 2 acabou sendo derrotado por Bifeng, que capturou o altar do fogo com sucesso. Enquanto isso, no altar da madeira, o rapaz de cabelos laranja chegou e encontrou Wang desacordado no chão. Achando que teve sorte, ele avançou com a intenção de capturar o altar. No entanto, Wang recobrou a consciência ao ouvir Frog 2, que falava pelo fone de ouvido, alertando que capturar energia negativa suficiente poderia romper o selo. Quando o rapaz de cabelos laranja estava prestes a atacar, Go interveio e o acertou, chegando a tempo de impedir o ataque. Os dois iniciaram uma batalha séria enquanto Wang observava sem demonstrar emoção. No altar da água, quando Sun Rong estava prestes a capturá-lo, foi atacada por Tang.
Os dois engajaram em um combate feroz, ambos utilizando seus poderosos espíritos de espada. Tang provocava Sun Rong dizendo que eles compartilhavam um vínculo sagrado através de seus ancestrais. Enquanto isso, foi anunciado que a facção 59 havia capturado 4 altares. Tentando virar o jogo, Sun Rong tentou usar sua técnica de dança do oceano, mas Tang rapidamente contra-atacou com sua técnica de nevasca, fazendo com que o movimento dela falhasse. A batalha continuava e, para surpresa de Sun Rong, Bi Feng juntou-se ao combate a pedido de Tang. Agora enfrentando dois oponentes formidáveis, Sun Rong ficou apreensiva, pois não poderia usar sua técnica de fuga aquática por causa do gelo, e ainda assim precisava capturar o altar. Subitamente, um som de impacto profundo foi ouvido, e o rapaz de cabelos laranja foi lançado pelos ares, sendo eliminado da batalha. Essa força poderosa agitou o vento e quebrou o gelo, dando a Sun Rong a oportunidade de escapar. Tang comentou que aquilo era uma energia negativa imensa, ainda mais forte que a de Bi Feng, e decidiu sair para investigar a origem. Antes de partir, disse a Bi Feng que não sabia quem ele realmente era, mas que se seguisse suas ordens e ajudasse a facção 59 a vencer, seria recompensado no futuro. Com a captura do quinto altar, a facção 59 recebeu um bônus de velocidade, mas logo um novo anúncio foi feito informando que a facção 60 havia capturado o altar da madeira, surpreendendo a todos. Através do fone de ouvido de Sun Rong foi dito que Wine e Frog 2 haviam se unido para capturar o altar. Assim ficou claro o que havia acontecido no altar da madeira. O rapaz de cabelos laranja e Guo estavam envolvidos em uma batalha feroz. Guo utilizava sua técnica de canhão vocal, lançando rajadas poderosas de palavras contra o adversário, mas essa técnica não podia ser usada com muita frequência por causa de suas limitações. Com o passar do tempo, Guo ficou sem ideias sobre o que dizer, o que o deixou vulnerável por um momento. O rapaz de cabelos laranja zombava de Guo, dizendo que ele já tinha esgotado todas as palavras para usar sua técnica, e começou a ofender Wine, chamando de covarde inútil antes de desferir um chute. Nesse momento, Frog 2 apareceu na cena com a intenção de devorar a energia espiritual que seria liberada durante a luta. No entanto, ao ver Wine, ele rapidamente se escondeu. Guo teve então uma ideia, mas sabia que ela custaria sua amizade com Wine. Mesmo assim, ele pediu desculpas a Wine antecipadamente e começou a dizer coisas cruéis sobre ele, lançando poderosas rajadas de palavras contra o rapaz de cabelos laranja. Ao ouvir Guo falando mal dele, Wine sentiu emoções intensas pela primeira vez em muito tempo. Ele percebeu que seu amuleto estava prestes a se quebrar, o que o impedia de usar sua energia espiritual ou expressar seus sentimentos. Mesmo assim, ele estava realmente furioso. Durante toda a sua vida, o amuleto não apenas conteve seu poder espiritual, mas também suprimiu suas emoções, fazendo com que parecesse frio e indiferente. Agora, com os sentimentos aflorando, o amuleto começou a se romper, liberando uma quantidade imensa de energia negativa. Ao perceber isso, Frog 2 saltou sobre ele para consumir essa energia. Wang então formulou uma estratégia. Ele passaria a usar seus poderes espirituais apenas o suficiente para que Frog 2 absorvesse o excesso de energia negativa. Frog 2 percebeu que havia caído numa armadilha e implorou para que Wang fosse gentil. Wang combinou sua força espiritual com a de Frog 2 para neutralizar a energia negativa, e os dois se fundiram em uma única entidade, com Frog 2 agora preso à cabeça de Wang. Guo ficou impressionado com aquilo e perguntou se era algum tipo de truque, mas o rapaz de cabelos laranja apenas zombou de Wang, dizendo que mesmo depois de tudo isso ele ainda era apenas um fracote de nível 5. Sem se abalar, Wang se aproximou dele e tocou sua espada. Somente o toque de Wang foi suficiente para despedaçar completamente a lâmina, deixando o rapaz em choque. Wang então o empurrou de leve para o lado, fazendo com que ele fosse lançado pelo ar como um cometa. Foi assim que Wang capturou o altar da madeira e desativou o bônus de velocidade da facção 59. Após o anúncio, Tang entrou em pânico e perguntou a Hayabai como aquilo era possível. Ela explicou que Wang havia combinado sua força espiritual com Frog 2 para capturar o altar e que agora estava indo para o sul, em direção ao altar do fogo. Assim, Wang e Guo tomaram o controle do altar do fogo, o que deixou Tang furioso. Ele ordenou que Bi Feng fosse ao altar da terra e que outro membro da facção 59 fosse até o altar do fogo para tentar recuperá-lo. Tang elaborou um plano, pois agora que Wang havia se fundido com Frog 2, estavam em pé de igualdade, já que o rapaz de cabelos laranja havia sido eliminado da competição por Wang. Ele decidiu evitar confrontos diretos com Wang Ling e manter vigilância sobre os altares, alternando suas posições. Essa estratégia garantiria a derrota do restante da facção 60, permitindo que ele usasse o truque do 1-4 e eventualmente garantisse a vitória. Wang foi até o altar do metal e acordou Chen Chao. Ao despertar, Chen ficou assustado ao ver Wang e imediatamente procurou por Shibi, alegando que ela o havia enganado. Wang capturou o altar do metal, ganhando vantagem sobre a facção 59.
Vendo Chen empolgado com a vitória, Wang sorriu para ele e Chen ficou surpreso ao vê-lo sorrindo, já que ele não era conhecido por demonstrar emoções. No entanto, Tang conseguiu superá-los e capturou os altares restantes, deixando o placar em 1-4 com a facção 59 novamente em vantagem. Wang então entendeu a estratégia de Tang. Apesar de ser muito poderoso, ele não podia capturar os altares um por um. Então Wang tentou aumentar sua velocidade, mas Frog 2 o alertou que estava chegando ao seu limite e pediu para ele parar ou o mundo estaria em risco. Por sorte, Wang foi interrompido por Sun Rong, que se comunicou através da espuma da terra, informando que estava com Go e revelando que Shibi estava rastreando suas localizações. Ela mencionou que eles tinham uma vantagem única, Wang Ling, o que o fez corar. Frog 2 comentou de forma brincalhona sobre sua nova timidez. Sun Rong pediu que Wang capturasse o altar da terra que estava sendo guardado pelo mais forte membro da facção 59, Bifeng, enquanto Chen deveria proteger o altar do metal que já haviam conquistado. Ela explicou seu plano de usar sua técnica de água para impedir que Shiebi a rastreasse e seguir com Go até o altar do fogo, onde ele distrairia o membro da facção 59 enquanto ela capturava o altar. Shiebi informou a Tang que Sun Rong estava indo para o altar do fogo, mas Tang respondeu que ela teria que passar por Bifeng para chegar lá. De repente, eles perceberam que ela poderia usar sua técnica de água para se aproximar do altar do fogo sem ser notada por Bifeng. Como suspeitavam, Sun Rong e Go foram até o altar do fogo usando a água para esconder seus movimentos. Ao chegarem ao altar, Go começou a provocar o guia da facção 59, distraindo enquanto Sun Rong se esgueirava para dentro a fim de capturar o altar. Tang se comunicou às pressas pelo fone de ouvido, pedindo ao membro da facção 59 que voltasse imediatamente para o altar e impedisse Sun Rong de capturá-lo. O rapaz correu de volta e Go usou seu canhão de palavras para atacá-lo. No entanto, ao tropeçar em uma pedra e cair, Go acabou atingindo acidentalmente Sun Rong e afastando-a do altar e dando tempo suficiente para que Tang se juntasse a ele. Sun Rong lembrou-se das palavras do pai, que dizia para ela nunca perder para ninguém, especialmente para a família de Tang, que havia humilhado a deles por 14 anos com a arte do confinamento. Tang gritou para o outro rapaz pegar a espada de volta rapidamente, enquanto Go se desculpava por ter errado o golpe e mirava novamente. Ele conseguiu acertar, mas o golpe não foi forte o bastante para detê-lo. Então Sun Rong lançou uma de suas espadas contra o altar e começou a lutar com o rapaz usando as outras. No entanto, a contagem regressiva não começou, pois era necessário que a própria participante inserisse a espada no altar. Percebendo isso, Sun Rong correu até o altar para fincar a espada com as próprias mãos, mas de repente o espírito da espada de Tang interveio e quebrou sua espada. Tang zombou dela por ter perdido a chance de conquistar o altar e disse que, embora seu plano fosse vencer com uma diferença de 5-0, ainda estava satisfeito em ganhar por 4-1, e debochou da situação desesperadora em que a facção 60 se encontrava. Tudo ficou claro para Sun Rong, que percebeu que não podiam deixar Tang capturar o altar do fogo ou perderiam de vez. Tang havia enviado Shaabi para vigiar Wang e Bifeng havia sido encarregado de derrotar Chen. Se Wang saísse para capturar outro altar, Shaabi recuperaria o altar que ele deixou para trás, anulando o progresso deles e garantindo a vitória da facção 59. Por isso ela disse a Go que eles precisavam fazer de tudo para impedir que a facção 59 capturasse aquele altar, e Chen precisava fazer o mesmo para impedir Bifeng de tomar o altar do metal. Enquanto isso, Wang chegou ao altar do metal e começou a lutar com Chen. No entanto, ele se lembrou das palavras de Sun Rong e passou a desviar dos ataques de Bifeng ao invés de revidar, pois tudo o que precisava fazer era impedir que Bifeng inserisse sua espada no altar. Chen estava se saindo bem em evitar os golpes, e ao perceber isso, Bifeng o provocou, chamando-o de covarde na tentativa de fazê-lo reagir. Ao ouvir essas palavras, Chen se lembrou de sua infância difícil, quando seu pai o chamava de covarde e o espancava sempre que ele não atendia às expectativas. Mesmo com as emoções à flor da pele, Chen permaneceu firme, controlou seus sentimentos e continuou desviando dos ataques de Bifeng, o que o deixou ainda mais irritado. Nesse instante, uma folha caiu da árvore que ficava sobre o altar, e Bifeng finalmente entendeu por que aquele era o altar do metal. A própria árvore era feita de metal, então ele usou sua energia espiritual para reunir todas as folhas metálicas que caíam e as lançou contra Chen, ferindo-o gravemente. Apesar disso, Chen tentou impedir Bifeng, o que deixou o adversário ainda mais furioso e resultou na destruição completa dos braços de Chen. Enquanto isso, no altar do fogo, Sun Rong percebeu que Chen estava em perigo e pediu a Go que fosse ajudá-lo. Go hesitou e disse que ela não poderia enfrentar Tang e o outro rapaz sozinha, mas mesmo assim ela insistiu para que ele fosse embora. Go se afastou deles e se escondeu, carregando secretamente sua espada chamada Dente Fantasma, enquanto a garota do sol lutava sozinha contra o espírito da espada de Tang. No altar do metal, Chen estava gravemente ferido, mas continuava tentando impedir Bifeng, que o chutou várias vezes antes de ir em direção ao altar para inserir sua espada. Chen tentou se levantar, mas não conseguiu. Ele chorou porque havia prometido proteger aquele altar e não queria decepcionar seus amigos. Nesse momento, Xiaobei entrou em contato com Tang e disse que duas forças espirituais estavam
estavam irrompendo dos altares do fogo e do metal, acrescentando que uma delas era a força espiritual de Go. De repente, uma fênix emergiu da espada de Go, era o seu espírito de espada chamado Dente Demônio. Essa entidade era extremamente poderosa, mas exigia o sacrifício de outros espíritos de espada. A Garota do Sol e Go haviam planejado isso com antecedência. Ela sacrificou seu próprio espírito de espada, que se uniu ao espírito de fênix de Go, e juntos eles liberaram uma imensa rajada de fogo contra Tang e o outro rapaz, derrotando-os. Enquanto isso, Chen, impulsionado pelos sacrifícios dos amigos, despertou com um braço revitalizado e infundido de energia espiritual graças ao espírito da espada de Go. Ele lançou Bifeng para longe, interrompeu a contagem e recuperou o altar do metal ao jogar fora a espada de Bifeng e inserir a sua. Com isso, a facção 60 passou a liderar por 3-1. Em paralelo, Wang capturou o altar da madeira, ampliando a liderança para 4-1. De forma inesperada, Bifeng, enfurecido com o sucesso da Garota do Sol e do time adversário, revelou sua verdadeira identidade como a Dama das Sombras. Nesse momento, tornou-se claro o que havia ocorrido durante a reunião de estratégia e como a facção 60 conseguiu capturar 4 altares. Durante a reunião, a Garota do Sol havia sugerido que mesmo que Shi e Go capturassem o altar do fogo e Chen mantivesse o altar do metal, eles ainda não alcançariam o progresso da facção 59. Por isso, para garantir a vitória, eles precisariam usar sua arma secreta, Wang Ling. O plano consistia em fazer Wang fingir estar no altar da água. Quando Go carregasse sua espada e seu espírito surgisse, Xiabi se distrairia ao contatar Tang. Nesse momento, Frog 2 e Wang romperiam sua conexão espiritual, permitindo que Wang alcançasse o altar da terra sem ser rastreado, já que seu valor espiritual era extremamente baixo. Xiabi continuaria acreditando que Wang estava no altar da água, quando na verdade seria Frog 2. Tudo seguiu conforme o plano da Garota do Sol. Go invocou seu espírito de espada na forma de uma fênix chamada Dente Demônio com a ajuda dos sacrifícios de Chen e da Garota do Sol, permitindo que ele derrotasse Tang e o outro rapaz e capturasse o altar do fogo. Ao ouvir o anúncio de que o altar do fogo havia sido capturado pela facção 60, Xiabi correu até o altar da madeira e ordenou que Wei Feng fosse imediatamente ao altar da terra para defendê-lo. Logo em seguida, outro anúncio informou que a facção 60 havia também capturado o altar da madeira e liderava por 4-1. Xiabi ficou chocada sem entender como alguém poderia ter alcançado o altar da madeira se Wang estava no altar da água. Subitamente, Frog 2 revelou sua identidade, surpreendendo Xiabi. Ela tentou controlá-lo com sua técnica da Teia Dimensional, mas isso não funcionou. Frog 2 explicou que aquela linha espiritual era projetada para humanos, não para criaturas como ele. Ele ainda acrescentou que foi justamente por causa daquela técnica que conseguiu localizar a posição exata dela e a provocou dizendo que ela foi derrotada pela própria armadilha. Go pediu para que uma garota fosse verificar Wang no altar da terra enquanto ele próprio seguiria para o altar do metal se juntar a Shen. Ela concordou e partiu para encontrar Wang Ling. Embora agora estivessem com mais altares, ainda estavam atrás na barra de progresso, com quase 11% a menos que a facção 59. Enquanto tudo isso acontecia na arena, o pai de Wang estava na sala de controle junto com os funcionários das facções 59 e 60 se perguntava como o filho estava se saindo. Desde pequeno, Wang aprendeu a ignorar tanto o sucesso quanto o fracasso. Para ele não fazia diferença. Por muito tempo ele nunca precisou se preocupar, já que o amuleto suprimia todas as suas emoções. Desde muito jovem, seus pais o ensinaram a controlar suas emoções. Ele foi bem sucedido nisso até conhecer uma garota que o protegeu após ele enfrentar um valentão. Naquele momento ele sentiu um leve despertar emocional. A partir daí ele começou a experimentar sentimentos pouco a pouco, como quando Shen declarou que seria seu amigo para sempre, ou durante o encontro com a garota quando os fogos de artifício explodiram, ou quando seus amigos o apoiaram. Tudo isso fez com que ele começasse a sentir emoções que evoluíram de uma luz fraca até se tornarem o sol quente da primavera, e agora ameaçavam acender um incêndio dentro de Wang. Ao se dirigir ao altar da terra para capturá-lo, ele foi tomado por diversas emoções e lembrou-se da alegria de seus amigos ao vê-lo. Ele tremia de emoção sem conseguir manter a espada firme sobre o altar e seu amuleto começou a se romper novamente. Suas emoções se intensificaram e quanto mais tentava reprimi-las, mais elas cresciam, liberando uma onda de energia negativa. No entanto, a Garota do Sol se aproximou e segurou sua mão e juntos eles capturaram o altar da terra, garantindo a vitória na competição. Enquanto isso, Guo foi até o altar do metal e encontrou Chen Qiao pendurado na árvore de metal à beira da morte. Guo o retirou da árvore e o segurou nos braços, chorando. Os funcionários assistiram a cena através da tela digital e o administrador gritou com Mizushi, dizendo que aquilo não fazia parte da competição e que Chen estava gravemente ferido de verdade, não em uma simulação. Mizushi explicou que havia figuras espirituais guardiãs espalhadas pela competição, mas Chen havia sido atacado por alguém além da fase 3 da Pílula Dourada, um mestre verdadeiro que não deveria estar naquela disputa. Somente alguém com um poder tão extremo poderia romper a barreira do guardião
região espiritual e ferir alguém de verdade. No altar da Terra, a Garota do Sol elogiou o rosto corado de Wang Ling e o encorajou a ser ele mesmo. No entanto, a Dama das Sombras, que havia se disfarçado como Bifeng e ferido Chen, apareceu de surpresa e matou a Garota do Sol com uma facada. A alma da Garota do Sol deixou seu corpo e Wang Ling gritou de dor. Seu amuleto, que havia resistido por tanto tempo, finalmente se quebrou e o mundo começou a desmoronar sob o peso da energia espiritual esmagadora de Wang. Frog 2 correu até Wang para impedir que sua energia espiritual se espalhasse e destruísse o mundo. Mas Wang, tomado pela fúria, atacou a Dama das Sombras com violência, inconformado com a morte da Garota do Sol. Frog 2 congelou o fluxo do tempo, mas Wang conseguiu romper essa barreira e continuou atacando a Dama das Sombras no ar, obrigando-a a se libertar da estase temporal também. Ele parecia uma criatura monstruosa com os olhos ardendo em vermelho, e continuou seu ataque incessante enquanto a Dama das Sombras o provocava, dizendo que ele não conseguiu proteger a Garota do Sol. Ainda mais enfurecido, Wang intensificou os ataques e se preparava para dar o golpe final. No entanto, ele parou subitamente mesmo com a Dama das Sombras implorando para que ele a eliminasse. Wang se lembrou dos momentos que passou com a Garota do Sol e do tempo que estiveram juntos. Ele se aproximou do corpo dela e a segurou nos braços. Ele tentou usar sua técnica suprema de reparação para trazê-la de volta, mas não funcionou. Frog 2 explicou que a Dama das Sombras a atingiu com tanto ódio que a alma da Garota do Sol foi despedaçada, e nem mesmo Wang poderia salvá-la. Apesar disso, ele notou que o corpo dela ainda estava quente e respirava. Frog 2 explicou que isso só era possível porque ele havia congelado o tempo, e se esse truque fosse desfeito, ela desapareceria para sempre. Sentindo-se impotente, Wang chorou e disse a Frog 2 que devia haver outro jeito de salvá-la. Frog 2 informou que a única coisa que poderia fazer era ajudá-lo a manter o tempo congelado para sempre. Assim ela manteria o pouco de vitalidade que ainda tinha. Wang então percebeu o quão solitária sua vida seria sem ela e declarou que usaria toda a sua energia espiritual para salvá-la. Frog 2 alertou que isso destruiria o mundo, mas Wang insistiu que recomeçaria tudo do zero. Wang Ling já havia reiniciado o mundo 4 vezes, e a cada vez esperava que tudo voltasse ao normal, incluindo a vida da Garota do Sol. No entanto, por mais que ele reiniciasse o mundo, ela continuava morta. O espírito da espada de Wang se juntou a ele e explicou que os espíritos vitais da Garota do Sol haviam sido despedaçados e que ninguém podia salvar uma vida que já havia partido. Mesmo assim, Wang decidiu reiniciar o mundo mais uma vez, mas Frog 2 o alertou de que isso seria inútil, pois o resultado seria sempre o mesmo, não importava quantas vezes ele tentasse. Wang chorou de desespero e se arrependeu de não ter derrotado a Dama das Sombras antes, pois se tivesse feito isso, a Garota do Sol ainda estaria viva ao lado dele. Frog 2 disse que agora que o fluxo do tempo havia sido interrompido, eles poderiam usar esse tempo para pensar em alguma solução. Wang então perguntou como ele havia conseguido controlar o tempo, e Frog 2 explicou que sua habilidade especial consistia em converter forças espirituais em um raio de aceleração. Isso permitia que a energia espiritual fluísse em seus corpos em uma velocidade próxima da luz, fazendo com que o mundo ao redor parecesse estar parado. Wang teve uma ideia e perguntou a Frog 2 se seria possível voltar no tempo ao se mover mais rápido que a luz. Frog 2 confirmou que sim, mas alertou que isso exigiria uma quantidade imensa de energia espiritual. Wang afirmou que conseguiria fazer isso. Frog 2 o advertiu de que aquilo ia contra as leis da natureza, mas Wang estava decidido, pois tudo o que queria era salvar a Garota do Sol. Então ele uniu forças com Frog 2 e juntos voltaram no tempo. De repente, Wang se viu de volta ao primeiro dia do ensino médio quando os veteranos começaram a provocá-lo. No entanto, dessa vez ele foi protegido por Shen e Guo, e não pela Garota do Sol. Wang entregou $10 a eles sem entender por que havia feito aquilo. A Garota do Sol também não estava na sala de aula, e Wang não conseguia se lembrar dela. Mas sempre que ela deveria estar presente, ele sentia uma emoção intensa, mesmo sem saber o motivo. Em um momento, ele correu atrás de um carro, acreditando reconhecer o veículo de alguém importante, mas a Garota do Sol não estava lá. Em vez disso, ele encontrou Tang e Shebei. Por onde quer que fosse, Wang sentia que algo ou alguém estava faltando, e vivia momentos de déjà vu. Esse novo mundo parecia igual ao antigo, mas sem a presença dela. Embora Wang agora levasse a vida tranquila que sempre desejou, a realidade era que quando seu truque do espaço e o truque do tempo de Frog 2 se cruzaram, houve uma injeção imensa de energia espiritual, criando um novo mundo sem a Garota do Sol. Esse novo mundo passou a absorver constantemente tudo que existia no antigo, exceto por ela, o que inevitavelmente levaria à destruição completa do mundo anterior. Com o passar do tempo, parecia que ninguém do mundo antigo poderia impedir isso. No entanto, quando tudo indicava que não havia mais esperança, a alma da Garota do Sol entrou no submundo. Um servo daquele lugar a levou até seu novo mestre, explicando que havia um problema. O mestre do submundo a reconheceu imediatamente como filha do grupo da Cortina de Água, Flores e Frutos, pertencente à linhagem do antigo mestre do submundo. Ao perceber isso, o novo mestre ficou apavorado e decidiu mandá-la de volta antes que Wang destruísse os 3 mundos. Enquanto
Enquanto isso, no Novo Mundo, Wang e sua turma visitavam o Paraíso Celestial. Na Caverna das Adivinhações, Zou era o guia deles e todos testaram sua sorte, mas Wang sentiu algo estranho e resolveu tentar também. Para surpresa de todos, a caverna se quebrou. Conforme continuavam o passeio pelas atrações e brincadeiras do Paraíso Celestial, Wang começou a sentir déjà vu. Chen e Guo perceberam que ele estava agindo de forma estranha. Wang confessou que sentia como se já tivesse estado ali com alguém especial. Eles o lembraram de que estavam ali para se divertir e pediram que ele não se preocupasse tanto. Todos decidiram andar na roda gigante juntos. Durante o passeio, Wang finalmente desabou. Ele percebeu que alguém importante não estava presente, e as memórias da Garota do Sol vieram à tona com força. Enquanto isso, no mundo antigo, a Garota do Sol despertou viva e viu o espírito da espada de Wang. Ela perguntou o que havia acontecido, e ele contou tudo o que havia se passado até aquele momento. Ele explicou que se não conseguissem despertar Wang do mundo antigo, esse novo mundo logo seria destruído. Determinada a salvar tudo, a Garota do Sol despertou Wang ao romper a força espiritual que ligava ele ao novo mundo que havia criado sem querer. Wang então finalmente compreendeu tudo, lembrou-se da Garota do Sol e percebeu que estava em um mundo que ele mesmo havia criado. Rompendo com aquele mundo alternativo, ele se reencontrou com a Garota do Sol no mundo original. Desta vez, quando Wang voltou ao momento da competição e Chen capturou o altar do metal, a Dama das Sombras, disfarçada como Bifeng, se revelou. Wang a derrotou antes que ela pudesse ferir a Garota do Sol e eles finalmente venceram a competição, garantindo a segurança dela. No entanto, a Garota do Sol não se lembrava de nada do que havia acontecido antes daquele ponto e a história voltou ao momento em que Wang e ela precisavam fazer uma escolha para salvar o mundo. Wang tinha o poder de voltar no tempo e impedir a Dama das Sombras, mas isso significava que a Garota do Sol perderia todas as memórias do outro mundo. Mesmo assim, Sun Rong tranquilizou Wang dizendo que mesmo que ela não se lembrasse do que haviam vivido juntos, os sentimentos dela trariam de volta para ele. Com a linha do tempo reiniciada, Wang derrotou a Dama das Sombras e tudo aconteceu de forma tranquila. Frog 2 perguntou se ele estava feliz com o resultado, mesmo sabendo que a Garota do Sol não se lembrava de que ele havia salvado. Nesse momento, o pai de Wang apareceu com um novo amuleto. Frog 2 o alertou de que ao colocá-lo, seus sentimentos voltariam a ficar frios. No entanto, ao ver a Garota do Sol e todos os seus amigos felizes com a vitória, Wang colocou o novo amuleto, desejando que o mundo seguisse em paz. E nesse momento acabamos a primeira parte. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.